Voltou. Voltou. Vocês estão por aí, né? Então, vamos lá. Bonitas, é o seguinte. Quem aqui saiu com muita vontade de ajudar o mundo quando se formou? Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Eu, quando me formei, quando eu fui atender enquanto psicóloga, eu falei, eu quero ajudar muitas pessoas e continuo ajudando muitas pessoas. Então, deixa eu só... Eu vou trazer aqui uma... Enquanto vocês respondem aqui no chat, eu vou deixar aqui aberto o chat para vocês responderem. Eu defini que missão terapêutica é um senso de missão que a gente tem. Uma incumbência, uma ordenação, uma responsabilidade que a gente tem enquanto psicólogas e terapeutas, tá? Meu desejo é ajudar pessoas com foco maior no digital, construir um negócio rentável que me conceda liberdade financeira e geográfica. Isso é muito legal, Camila, porque você já tem aí clareza do que você quer, né? Mas você precisa descobrir uma outra clareza do que você quer. É uma outra clareza que é isso que vai ficar talvez mais nítido aqui, tá bom? Então, o que é ser bem paga por isso? Hoje, você só pode ser bem paga por isso se você receber o equivalente ao que você precisa e deseja para pagar os seus custos, tá? Porque uma empresa digital tem custos, você precisa abrir um CNPJ, você precisa ter uma MEI, você precisa ter algumas ferramentas mínimas para você trabalhar, tá? Então, ser bem paga, se você quer ter um negócio digital, a gente precisa colocar os nossos custos, os nossos investimentos em conhecimento e ter ainda um retorno para reinvestir em si, na sua família e em sua empresa. E, se possível, ter uma reserva financeira, tá? É o mundo ideal. Só que o que a gente vê no mundo digital? As pessoas começam, como toda empresa, ela é uma empresa que ela tem menos custo, só que ela tem custos. E essa empresa precisa se pagar para ela estar em movimento, para você conseguir. Hoje, você vai ter o recolhimento dos impostos da sua empresa. Se você vender um curso digital, existem impostos, você precisa emitir notas, você precisa ter minimamente uma estrutura para começar. Então, ser bem paga por isso é você ter tudo isso de forma equilibrada. Mas como conciliar o nosso senso de missão e ser bem paga por isso? Olha só, como que a gente fica quando a gente quer vir para o digital se tem um cliente pedindo a nossa ajuda e não consegue pagar a nossa sessão, se você vende as suas sessões no 1 a 1, se a pessoa não consegue pagar a sua consulta ou a sua consultoria? Como que a gente exerce a nossa missão terapêutica nessa situação? Porque você, mesmo que você venha para o digital e construa um negócio digital, como que você exerce isso se tem pessoas que não conseguem pagar isso para você? E um mundo onde cada vez mais pessoas têm menos acesso a tratamentos, a profissionais qualificados, tá? Como ser bem paga em meio a tantas pessoas que precisam de ajuda? Isso não são dilemas, gente? Hã? E como pensar em lucro se eu trabalho com ajuda? Quem aqui, às vezes, se sente... Tudo que eu vou falar, a gente vai chegar no negócio digital.
Para a gente ter um negócio digital, as nossas crenças de valorização, da gente cobrar aquilo que a gente vale, precisam estar muito ok. Quem aqui hoje tem dificuldade de cobrar caro, tá? Caro, gente. Caro é aquilo que não é que a maioria pode pagar. Por exemplo, a minha mentoria, ela custa R$ 5.000. Minha mentoria em grupo. Não é para todo mundo, tá? É algo que a pessoa precisa ter para investir. Não é algo baratinho, não é para todo mundo, tá? Quem aqui tem dificuldade em montar um produto de alto ticket? Fala, eu não consigo pensar em ser muito bem paga cobrando um alto ticket. Alto ticket é R$ 2.997 para cima, tá? Fala para mim. Quem aqui tem essa dificuldade? Escreve eu. Escreve eu. Escreve eu. Ninguém? Ai, que bom. Que bom, por isso que você está aqui, então. Tá ótimo. Então, olha só. Existem 3 grandes necessidades humanas em relação ao trabalho. A gente precisa de realização. Gente, não dá para trabalhar sem se sentir realizada. A gente se sente realizada ajudando o outro e podendo pagar os nossos boletos. É muito gostoso ajudar as pessoas em psicologia e nas terapias em geral. Mas se você ajuda uma pessoa, tá? E recebe menos do que você merece, isso não te realiza. Desculpa, por mais que a gente goste de ajudar as pessoas, se você tiver uma conta para pagar e aquilo que a pessoa te pagou não der para você pagar a sua conta, isso não vai te realizar. Outra necessidade de contribuição. A gente precisa sanar a nossa necessidade de contribuição. E a gente precisa ser bem-sucedida. Só que, olha só, quando a gente quer ser realizada, a dúvida é, será que eu consigo me realizar, por exemplo, construindo um negócio digital? Eu vou explicar isso aqui, gente. Contribuição. Será que eu serei esquecido? Uma das coisas, sabe por que o ser humano quer muito contribuir no mundo? Porque, na verdade, a gente tem muito medo de ser esquecido aquilo que a gente contribui no mundo. Quem aqui já viu aqueles bustos de pessoas, né, que fizeram alguma contribuição numa praça pública, pessoas que fundaram alguma coisa, ou seja, esses bustos, essas estátuas, é para que essas pessoas sejam lembradas por algo que elas fizeram, elas contribuíram no mundo. E todas nós desejamos deixar os nossos bustos por aí, tá? Só que é o seguinte, a dúvida é, será que eu vou ser esquecida? E ser bem-sucedida? A dúvida é, será que eu conseguirei ajudar e impactar pessoas? Então, olha qual é a situação das profissionais das terapias hoje. Você pode impactar muito mais pessoas de diferentes classes, desde aquelas que nunca compraram nada de você até aquelas que podem pagar. Desde aquelas que nunca compraram nada de você até aquelas que podem pagar o seu mais alto ticket. Sabe por que é bom você ter um negócio digital? Você tem que ter um negócio digital se você é uma psicóloga, uma terapeuta, porque você já vai poder impactar pessoas independentemente se elas podem ter você por 1 hora, 5 horas, 3 horas, individualmente ou em grupo, tá? E eu vou explicar isso como. Então, aqui a gente já começa a conciliar missão terapêutica com ser pago. Minha voz está cortando? Opa, então vamos mudar aqui. Deixa eu ver, opções de áudio. Está cortando? Vê se... Tá. Meninas, agora melhorou? Tá bom. As outras meninas que estão aqui na aula, a Adriane, a Débora, vocês estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Então, olha só. A gente só consegue conciliar, continua cortando, então eu vou mudar um pouquinho.
Vamos ver. Talvez melhore agora. Melhorou? Melhorou? Bem melhor. Para a Débora tá bom. Para a Camila, bem melhor. Então tá bom. Então, olha só. Uma das grandes questões é que se a gente quer conciliar missão terapêutica e ser bem paga por isso, o digital é a melhor opção. Por quê? Você vai continuar construindo a sua missão, ajudando pessoas, tá? Hoje, assim, a gente já contabilizou, eu já treinei quase 10 mil pessoas, contando todos os lançamentos que eu fiz, tá? Pessoas que passaram por conteúdos gratuitos meus. Gratuitos, não pagaram nada para receber algo que eu trouxe de valor para elas. E eu tenho quase 1000 alunas na minha escola que pagaram para estar lá. Ou seja, eu também fui bem paga por isso. Ao mesmo tempo que eu impactei, tá? Ao mesmo tempo que eu impactei pessoas que não têm dinheiro para estar comigo numa mentoria ou num curso meu gravado, ou seja, pessoas que realmente não têm condição, elas foram impactadas, eu exerci a minha missão. Então, você pode fazer o quê? Programas gratuitos com um próximo passo pago. Os valores de alto ticket, eles começam, tá? Isso depende muito do nicho, tá, Débora? Mas a gente pode pensar em R$ 2.997 já é um alto ticket para cima, tá? Alto ticket para cima. Então, olha só. Situação dos profissionais das terapias hoje. Você pode variar formatos de produtos para atender pessoas em diferentes estágios de compra, tá? Você pode variar. Olha que legal se você tem um produto hoje, tá? Deixa eu contar aqui um pouquinho a minha esteira para vocês. E aí, eu já estou gerando valor para você aqui, tá, Camila? Você falou que a tua dificuldade é vender. Vamos lá. A gente pode trabalhar... Hoje eu trabalho com a mesma persona em momentos diferentes. Por exemplo, se eu for ajudar uma psicóloga, uma terapeuta que está no início, não tem um negócio digital, eu preciso ajudar ela a, primeiro, a tirar o projeto dela do papel e criar uma esteira de produtos, definindo com quem ela quer ajudar, tá? Só que é o seguinte, eu também ajudo pessoas que já estão no digital, que já estão tendo resultados, elas querem só crescer, escalar o negócio delas. Elas também podem ser ajudadas em programas, às vezes, os mesmos programas ou programas diferentes. Eu tenho um produto de entrada para pessoas que talvez nunca consigam vir para a minha mentoria. Ou um produto de entrada que as pessoas vão comprar o meu produto de entrada e vão vir para a minha mentoria. Então, Camila, pense aí como que você pode ajudar, talvez, a pessoa que você deseja ajudar com diferentes soluções em diferentes formatos, tá? Em diferentes formatos. E aí, é legal a gente pensar em diferentes formatos e diferentes precificações. Porque se eu precifico em vários preços, né? Eu consigo atrair pessoas diferentes. Aquela pessoa que pode pagar um ticket de 97, um ticket de 147, um ticket de 497, mas eu também consigo impactar uma pessoa que pode pagar 5 até 10 mil reais numa mentoria individual. Então, o que eu quero dizer para vocês? Só que a maioria das terapeutas, das psicólogas, tem crenças de desvalor. Como que eu sei disso? Eu era essa pessoa. Eu tinha saído da faculdade com algo assim, eu quero mais ajudar as pessoas do que receber. Até que eu entendi que para eu ter um consultório, na época, né, meu consultório era presencial, para eu pagar os custos da minha secretária, para pagar tudo, eu tinha que cobrar para o cliente também ser bem atendido por mim, para eu também ter o que oferecer para ele. E aí, as minhas crenças de desvalor gritavam, tá? E a maioria das psicólogas, das terapeutas, tem crença de desvalor e eu vou provar por quê. Olha o que eu ouvi ou
ouço com uma certa constância. No meu nicho não tem espaço mais. Eu trabalho com desenvolvimento e cura, já tem gente demais falando. Gente, deixa eu falar. Hoje a gente tem 94 milhões de contas cadastradas no Instagram. São 94 milhões de pessoas. Tem provavelmente dentro desse número de pessoas algumas milhares de pessoas interessadas no seu nicho. É um nicho competitivo, o nicho das terapias, o nicho do desenvolvimento pessoal, o nicho da cura. Tem muita gente, mas ainda assim tem muito consumidor disso, tá? Então tem mercado. Só que o que eu mais ouço na crença de desvalor é que não tem espaço para mim no nicho de desenvolvimento e cura. Já tem muitas pessoas no meu ramo, eu escuto isso. E muitas são realmente boas, ou seja, muitas de vocês acreditam que não tem algo para oferecer. E aí, quando eu sento numa mentoria com vocês, eu vejo como assim você não viu que isso aqui você pode oferecer para a pessoa que você quer ajudar. Peraí, você está me dizendo que você tem essa experiência de consultório, essa experiência de curso, você atendeu isso, e você está dizendo que isso não pode virar um produto? Então, isso é crença de desvalor, gente. Se vê incapaz, incompetente, fracassado, inferior, deixa eu falar uma coisa. A gente só se sente capaz fazendo. A gente só não se sente fracassada quando a gente fracassa e não desiste. A gente só se sente competente desenvolvendo as nossas competências, tá? Desenvolvendo as nossas competências, não tem como. Agora, olha só, como nós realmente ajudamos no digital e somos bem paga por isso? O seu cliente precisa de algo que só você pode ajudar. Me falem aqui, o que hoje o seu cliente precisa que só você pode ajudar? O que o seu cliente precisa? Eu quero que vocês coloquem aqui no chat. E aqui eu já quero dar uma mentoria para quem está aqui. Já estou dando uma mentoria para quem está nessa aula ao vivo. Olha só, o que seu cliente precisa? A minha cliente, vocês, precisa de orientação para ter um negócio digital de destaque. A minha cliente precisa de manejo clínico para ter grupos terapêuticos, para monetizar os seus produtos, ela precisa saber muito sobre as terapias que ela também trabalha. A minha cliente precisa ter uma mentalidade empreendedora. A minha cliente precisa gostar de ganhar dinheiro. O que a sua cliente precisa, gente? Escreve aí. Ai, Pri, eu não sei o que minha cliente precisa. O que a sua cliente precisa? De tudo que ela precisa. Escreve aí. Vamos já começar a fazer isso aqui? Mão na massa? Deixa eu falar. Precisar é algo que incomoda. Quando a gente necessita de algo, aquilo faz falta. E eu busco isso. Eu busco isso. E eu acredito que muitas de vocês buscam ter um negócio digital. Mas muitas, como a própria... Foi, acho que a Camila que falou agora aqui. Ela se sente o quê? Com medo de vender, receio de vender, não consegue tirar do papel porque vai que não comprem. E assim, eu vou falar uma coisa bem importante. Aqui no digital a gente vai receber mais não do que sim. Então, para a gente criar um negócio digital, a gente precisa entender que às vezes a gente vai receber muito não. Agora, se você vai vender uma coisa que o seu cliente precisa, a chance dele dizer um sonoro sim, eu vou dar um jeito aqui para conseguir comprar esse produto seu é muito grande. Então, Camila, você precisa ir no ponto do que realmente o seu cliente precisa e a chance dele dizer não para você é baixa, embora você vai receber muito não, tá? Se for falar com o cliente final, precisa de uma orientação de como enfrentar os sintomas da menopausa. Ela não precisa de orientação, ela precisa
Orientação, tem muita orientação aqui na internet. Eu acredito que a gente precisa mais que dar orientação, porque senão orientação esbarra com informação. A gente precisa dar ações práticas para ela enfrentar os sintomas da menopausa. O que ela pode fazer na prática que vai aliviar o problema dela se sentir mal na menopausa? Orientação, o ChatGPT dá, o Google dá, né? Agora sim, se for, por exemplo, profissionais, né? Eles precisam saber como atuar nesse nicho. Mas olha só, atuar nesse nicho precisa saber fazer a prática. Gente, esquece essa ideia de orientação, de informação. Informação, o mundo está cheio. A gente precisa dar soluções práticas. Por exemplo, se você hoje estiver no YouTube, você consegue abrir, você consegue ter um negócio digital. Tem um monte de aula gratuita sobre ter negócio digital no YouTube. E eu acredito que é possível você ter um negócio digital. Tem bastante informação. Mas o próximo passo que você precisa dar individualmente, eu posso te ajudar enquanto mentora. É diferente, né? Então, qual é a prática que eu passo para vocês fazerem enquanto minhas mentoradas, por exemplo? Isso o YouTube não dá, o Google não dá, o ChatGPT não dá. Então, o que a gente precisa aí na prática, né? Então, gerar valor, há muito tempo a gente achava que gerar valor era encher as pessoas de informação. O que a gente ensina elas na prática? Essa semana eu sentei com uma mentorada minha, ela estava mais ou menos uns 3 anos no digital, ela fez pelo menos aí umas 2 grandes mentorias. Ela chegou para mim sem ter a promessa do produto dela e sem saber qual produto que ela ia trazer, com todo o conhecimento que ela tinha. Eu falei, peraí, você passou por essas 2 mentorias e não te deram esse passo? Então, assim, o que faz hoje as pessoas pagarem para a gente? É a prática, é uma solução mais rápida, uma solução onde ela alcança algo, porque informação tem livros, tem YouTube, tá? Então, a gente precisa ter esse lugar. A Camila falou aqui, às vezes o cliente escolhe comprar o seu produto em detrimento de outro porque se conectou com você. Isso sempre, isso tem que acontecer sempre. A gente tem que gerar pontos de conexão. Mas o fato que é mais do que gerar conexão, é gerar resultado. Porque assim, gente, ninguém hoje tira R$ 500 do bolso, R$ 1.000 do bolso, R$ 5.000, se ela não espera um resultado. E é isso que a gente precisa dar. Só que assim, muitas de vocês estão querendo dar muita informação em pouca prática. Então vamos pensar aqui, no caso da Camila, o que você pode dar de solução prática para o teu cliente hoje, Camila, que ele precisa? Né? A Débora, por exemplo, que quer trabalhar com fisioterapeutas, né? O que hoje o fisioterapeuta precisa de prática para ajudar pessoas que estão na menopausa? É sobre isso. É sobre isso, tá? Então, olha só. O que o seu cliente necessita e deseja? Necessidade e desejo. Eu necessito de algo para resolver um problema, tá? Então, eu necessito de uma solução para resolver qual problema? Gente, deixa eu falar. Eu tô batendo nessa tecla da necessidade do desejo, porque a maioria dos problemas de comunicação, quem vocês ajudam é porque vocês ainda não desenharam quem vocês querem ajudar de fato. Vocês ainda não desenharam qual é a necessidade. Sabe essa história que vocês já devem estar cansadas de ver na internet? A tal da persona, ou coisa chata do caramba. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes é o básico que falta para a gente primeiro. Desenhar. O grande problema, né? Eu pretendo trabalhar com mulheres com dependência emocional. Qual que é o problema da mulher que tem dependência emocional?
Qual é o problema dela? Eu vou dar um exemplo aqui, tá, Camila? Um dos maiores problemas de quem tem dependência emocional é que ela não consegue escolher nada na vida dela. Não. O problema dela não é se vincular a relacionamentos abusivos. Isso daí é consequência. O problema dela é que ela não consegue escolher. Escolher. Então, ela entra em relacionamentos abusivos. Existe uma diferença que é brutal. 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 Vocês precisam, tá? Vocês precisam dividir o que é desejo da sua persona. O desejo da sua persona não é se vincular só a relacionamentos abusivos. O desejo da sua persona é aprender a escolher com autonomia, sem precisar de outro, a não ficar carente. Então, Pri, eu preciso mesmo da tua mentoria. Então, olha só, a gente precisa... Porque, olha só, vamos pegar o caso da Camila. Ela quer trabalhar com mulheres com dependência emocional e se vincular, porque se vincula com relacionamentos abusivos. O problema dela, tá? O problema dela é que ela não consegue escolher. Por isso que ela entra em relacionamentos abusivos. Porque ela escolhe alguém abusivo para escolher por ela. Entende? O problema dela é a indecisão, é a carência. É isso que dói nela. Então, a gente tem que ir na dor, o que dói, o que incomoda. E por isso que a gente não consegue criar bons produtos. Bons produtos, vai na dor. Por exemplo, hoje o meu produto resolve uma dor. A dor de quem já comprou muito curso gravado e continuou sem monetizar no digital. A dor de quem já passou por uma mentoria e está tão cheia de informação que não sabe qual o próximo passo dar. Então, a dor é que está doendo no bolso. A dor da minha persona está doendo no bolso, no gasto do tempo, da energia que ela já teve. Então, ela quer alguém que olhe cirurgicamente para o problema dela e fala, a Pri pode me ajudar. Né? Que é um pouco aqui que a Débora falou. É isso, porque ela já não aguenta mais trabalhar só no presencial. Ela quer uma agenda que ela consiga, enquanto ela está atendendo, cair outras vendas. Hoje, enquanto eu atendo, entra outras vendas de outros produtos meus. Então, o que eu quero trazer para vocês? Vocês precisam, assim, gente, ó, dissecar cirurgicamente qual que é o problema, a dúvida e o desejo da persona, né? Então, o que eu vejo? Sem a gente entender qual é a dúvida, qual é a dúvida, qual é a dificuldade, qual é os problemas que a gente vai resolver, a gente não vai vender. Vender é consequência de uma solução que a gente resolve, né? Que a gente realmente resolve. Só que às vezes a gente fica aqui, ó, eu quero ganhar dinheiro no digital. Você vai ganhar dinheiro no digital. Se você for competente o suficiente para resolver um problemaço de alguém que está disposto a pagar muito para você. Muito para você. Tá? Porque vale. Porque se você ganhar muito com isso, a outra pessoa também vai ganhar, e nada mais justo do que a gente equilibrar as relações. Entendem, gente? Tá fazendo sentido, meninas? Então, vamos lá. O que seu cliente precisa? Tá? Qual é esse algo que só você pode ajudar? Pela experiência que você tem, pelo que você já passou. O que o seu cliente necessita e deseja? Uma necessidade atendida é muito fácil ser bem paga por isso. É isso que eu preciso aprender, desenvolver uma narrativa que seja certeira no ponto que o cliente precisa. Tá? É isso, Camila. E todas vocês que estão aqui na aula. Gente, se a gente não ir, tá? Deixa eu falar uma coisa. Existem 4 coisas para a gente ter um bom negócio digital. Primeira coisa,
quem eu ajudo, como eu ajudo, o que essa pessoa conquista com que eu ajudo. Isso tem que estar lá na tua bio, bonita, linda, maravilhosa, tá? E se isso está lá na tua bio, a pessoa vai ficar lá na tua bio, a chance de você vender para ela é boa. Agora, se eu entro numas bios que eu falo assim, meu Deus, essa pessoa nunca vai conseguir vender, porque nem as pessoas que estão ali entendem o que você faz, a tua bio diz nada a lugar nenhum, não leva ninguém a lugar nenhum, né? Segunda coisa, narrativa. Aterrizar a narrativa, né? Aterrizar a narrativa. Terceira coisa, rotina de vendas. Eu tenho ações de vendas diferentes semanalmente acontecendo no meu negócio. É isso que eu ensino para vocês na minha mentoria. O quarto pilar, posicionamento. O meu posicionamento é da psi posicionada. É aquela que não trabalha com agenda lotada, trabalha com agenda elástica. Ela não está refém da internet, esse marketing da neurose. Ela não está refém e escrava de live de conteúdo, porque ela não vai adoecer mentalmente. É essa bandeira que eu levanto, né? Então, gente, é complicado, sabe? Existem alguns passos que levam a gente para a venda naturalmente. 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 E aí a gente acaba recebendo muitas coisas interessantes no próprio perfil da gente, né? Olha lá, minha bio é meu calcanhar de Aquiles, mudo toda hora. Por que muda toda hora? Porque não está claro ainda o que você ajudar. E assim, eu vou falar uma coisa, gente, às vezes está na nossa cara. Às vezes é simples para um caramba, está na nossa cara e muitas vezes a gente não vê, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, coloque aí o arroba eu vou entrar no arroba da Débora, por exemplo. Vou entrar no seu arroba, Débora. Vou entrar aqui. Olha só. Débora Beckner. Mentoria para mulheres que buscam transformar a menopausa na melhor fase da sua vida, rumo a bem viver a maturidade. Não é uma bio ruim, só que ela não fala exatamente, tá? Ela não fala exatamente aonde que está a dor. Porque, na verdade, ó, existe uma crença universal que menopausa não é a melhor fase da nossa vida. Então, aqui você já tem que quebrar uma objeção, tá? Aqui você já teria que ter uma bio com quebra de objeção, tá? Rumo a bem viver e maturidade. Então, eu acredito que a gente quer viver bem e ser madura, mas tem alguma coisa que está doendo muito mais na vida dessa mulher. Muito mais, né? Ah, legal as flechinhas, mas assim, eu acho que você deixa a pessoa muito confusa. Dor, sono, ansiedade, flexibilidade. Então, eu não gosto de colocar muita coisa que deixa a pessoa na paralisia decisória, sabe? Eu acho que a gente precisa entender isso, tá? Quem quiser colocar aqui, fica à vontade. Eu tomei a liberdade de pegar o caso da Débora, porque a Débora está sempre por aqui, a gente conversa às vezes pelo direct, ela está namorando a minha mentoria, em breve ela vai ser minha mentorada, tenho certeza. Né? Mas quem tiver aqui na aula e quiser também me mandar o arroba, eu posso dar uma olhada. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. A gente precisa primeiro sentar, aterrissar e dizer assim, ó, que eu ajudo. Se vocês olharem a minha bio, tá? A minha bio. Oriento. Se você olhar lá, minha bio ela é muito simples, tá? Não tem grandes. Eu oriento. Quem que eu oriento? Quem que eu ajudo? Quem que eu ajudo? Primeira coisa, alcançar o quê? Negócios de destaque. Através do quê? Que vão além da hora marcada. Você vai sair da cabeça de atender no 1 a 1. Você vai ter cabeça de ter grupos terapêuticos, você vai ter cabeça de ter 10, 12 produtos digitais, 20 produtos digitais no ano.
sem ceder ao marketing da neurose. O marketing da neurose é que te fala que você tem que produzir conteúdo para vender. Mentira. Você não precisa morrer de produzir conteúdo para vender. Você precisa ter a estratégia certa. Você precisa ter uma rotina de vendas acontecendo semanalmente, tá? Então, bonitas, é isso, tá? O que eu vejo? Geralmente, quem vai dar mentoria, tá? Não tem problema colocar a palavra orientação. Mesmo que orientação possa ser uma informação. Mas a orientação dentro de uma mentoria é o próximo passo. Agora, se você fala que você dá orientações, por exemplo, assim, aleatoriamente, sem um contexto de ser mentora, pode não ser bem interpretado. Você pode substituir ajudo por oriento, né? Porque, na verdade, enquanto mentoras, a gente orienta. A diferença é que numa mentoria, a gente orienta de forma prática, tá? A gente orienta de forma prática. Não tem problema. Se não gosta do ajuda, muda para oriento, né? Então, só que assim, quando a gente é mentor, a gente não fica dando informação, a gente vai dar a prática. Ó, é isso que você tem que mudar, é isso que você tem que construir, é isso que você tem que aterrissar, tá? Então, bonitas, é o seguinte, eu quero gerar valor para vocês, tá? E eu vou deixar aqui, nessa aula aqui, eu quero que vocês levem isso aqui, ó. Quem acredita que não tem espaço para si, e ainda se vê incapaz, incompetente, fracassado, inferior, vai ser difícil a gente arrumar a bio de vocês e arrumar a esteira de produtos, porque isso é interno. Vocês precisam se sentir merecedoras de serem profissionais da ajuda, que ajudam um grande número de pessoas. Você vai ajudar desde a pessoa no conteúdo gratuito, tá? Aqui, como eu estou ajudando, até pessoas que têm condição de pagar 5, 10, 15 mil para você. Só que é o seguinte, se vocês não trabalharem isso aqui, ó, conciliar a missão com ser bem paga, fica até difícil pensar na bio, fica difícil pensar na criação do produto, porque isso é merecimento. A gente achar que a gente merece, tá? E não porque a gente é simplesmente a última bolacha do pacote, porque nós estamos cada dia mais buscando esse merecimento, a gente gera valor para as pessoas, então a gente merece também receber valor das pessoas, valorização em forma de, inclusive, monetização, né? Então, precisamos se sentir merecedoras. E sabe como que a gente ativa o merecimento? Desenhando o cliente dos nossos sonhos, pagando aquilo que a gente merece. Pagando aquilo que a gente acredita que merece. Por exemplo, a gente ativa o merecimento, às vezes, né? Quando a gente quer comprar, por exemplo, um carro, sentando no carro que a gente quer comprar e sentindo que a gente merece um dia ter aquele carro. Se vai demorar 1, 5, 10 anos, a gente não sabe. Mas quando você entra em contato com esse merecimento, né, vislumbrando essa imagem daquele cliente sendo impactado pela solução que você dá e pagando para você, você está ativando o merecimento. Então, vocês precisam, para conciliar a missão terapêutica e ser bem paga, ativar o merecimento. E quando vocês ativam o merecimento, fica mais fácil arrumar o link da bio, fica mais fácil criar uma esteira de produtos, fica mais fácil precificar o seu produto, fazer uma rotina inteligente de vendas e se posicionar. Outra coisa, se vocês não terem um posicionamento, vocês não vão ter um negócio de destaque. Não vão ter um negócio de destaque. Qual é a bandeira que você levanta, tá? Então, bonitas, eu quero gerar valor para vocês. E eu vou deixar aqui, nessa aula, um formulário para você responder, tá? Quem já respondeu esse formulário, que tiver aqui na aula, eu ainda estou analisando os formulários, porque muita gente respondeu esse formulário na minha última solicitação de pesquisa. Então, tem pessoas ali que estão aqui na aula, que já responderam esse formulário, eu ainda não consegui analisar todo mundo para eu chamar para uma call de negócio digital, tá? Não é todo mundo que eu vou chamar, gente. Vocês precisam ter perfil para eu chamar. O que é um bom perfil? Primeira coisa, o que você responder nessa
nessa pesquisa para você concorrer a essa call está de acordo com o meu cliente dos sonhos. O meu cliente dos sonhos, ele tem algumas coisas muito bem especificadas. E o que eu estou falando aqui para vocês é para vocês desenharem o cliente dos sonhos de vocês, tá? Então, se você está aqui nessa aula, eu estou deixando aqui para você responder, tá? Durante a aula, quem está aqui vai responder agora. Você vai ver esse formulário aqui debaixo da aula para você responder. E você respondendo, você concorre a uma call de negócios digitais de 40 minutos comigo, onde eu vou olhar tanto o seu perfil, vou olhar a sua bio, vou olhar o seu conteúdo e vou trazer uma contribuição a nível de esteira de produtos, tá? E de precificação do que você gostaria de trazer, tá? Mas é necessário você responder esse formulário. Ativou o merecimento? A gente precisa entrar no jogo. Gente, deixa eu falar, não existe estar atrasada para entrar no digital. Existe você adiar e ficar cada dia mais adiando uma solução que você poderia estar dando hoje sendo bem paga por isso. Então, parem com essa ideia. Já tem gente demais no meu nicho, já tem gente falando de menopausa, já tem gente falando de codependência, já tem gente falando de educação financeira, já tem gente falando de tudo. Só que negócios de destaque constroem-se com histórias, com posicionamentos, com desejo genuíno de contribuição, tá? Então, já responderam aqui? Coloquem o arroba de vocês certinho, o contato de vocês certinho, porque eu vou entrar em contato com vocês se você for selecionada, tá? Quem aqui tem alguma dúvida, quer tirar uma dúvida ao vivo, coloca aqui no chat para mim, porque eu quero gerar valor. Eu entrei aqui nessa aula para gerar valor. Então, pega esse formulário que está aqui na aula, tá? Para você preencher, para você concorrer a essa call, e a gente vai alinhar algumas coisas. E, claro, comigo eu sempre vou fazer o convite para você do próximo passo, sempre. Se você vai vir agora ou depois, em outro momento, está tudo bem, né? Eu acredito que já, Dé, eu acho que eu já vi seu nome lá. Eu acredito que já. As outras que estão aqui, a gente tem mais alunas que estão aqui na aula ao vivo, pode preencher, mas eu estou olhando aos poucos porque eu também estou com uma agenda bem apertadinha, mas a ideia é, se você tem o perfil, a gente entra em contato, tá? Bonitas, quem quer tirar ainda uma dúvida aqui? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá. Alguma dúvida ainda aqui sobre negócios digitais? Qual a sua maior dúvida? Qual a sua maior dificuldade? Estou ao vivo, aproveita. Aproveita. Débora, você precisa sentar, bonita, e pensar no que incomoda essa mulher. Pega uma dor dessa mulher que está na menopausa. Qual é essa dor? Às vezes é a vida sexual. Se tem uma coisa que incomoda muitas mulheres que estão na menopausa, ajuda essa mulher na vida sexual, por exemplo. Pri, mas eu não quero ajudar a mulher na menopausa, eu quero ajudar o profissional que vai ajudar as mulheres que estão na menopausa. Então, qual é essa dor que esse profissional vai ajudar? Se especializa numa dor, seja específica. Eu acho que tem que pegar uma dor, gente. Uma dor, uma. Se a gente, posso falar? Hoje, qual é a maior dor de vocês? Ter um negócio digital de destaque, não ser mais uma no meio da multidão. Eu não sou mais uma no meio da multidão. Eu tenho algumas bandeiras que eu levanto que muita gente não. Hoje, a maioria das pessoas hoje estão levantando a agenda lotada. Você tem que pôr sua agenda lotada. Eu não levanto essa bandeira. Eu levanto a agenda elástica. Você esticar a sua agenda. Enquanto você está atendendo ou está lá treinando, você está gerando negócios, né? Negócios de destaque. É isso que eu quero. E aí eu vou ajudar vocês a criarem produtos para vocês terem negócios de destaque. Sono é a maior dor, fogacho, libido. Então, o sono eu acho complicado. Eu acho que o fogacho é complicado. Agora, a libido, se você trabalhar várias questões da mulher,
você consegue acionar a libido dela. Se ela estiver fazendo reposição hormonal, se ela estiver fazendo uma série de coisas, tá? Existem variáveis no sono e no fogacho que talvez você não consiga ajudar tanto quanto na libido. A libido, se você estimular essa mulher, ela estiver fazendo reposição hormonal, pode ser que você consiga mais, né? Então, envolve um monte de coisa que pode ficar muito rico o teu método, tá? E aí, quanto mais difícil for o desafio, mais resultado você tem, tá? Com orientação certa, é possível estabelecer em um tempo curto, exemplo, 3 meses para lançar meu produto e conseguir o resultado que pretendo? Antes disso. Camila, eu tenho uma consultoria, tá? Onde você pode me contratar, se você não quiser participar de uma mentoria de longo prazo, em um encontro ou até 2 encontros, tá? E depende do que você vai querer. Eu trabalho 4 pilares na minha consultoria. Eu posso te ajudar na criação de produtos, eu posso te ajudar na narrativa dos produtos, eu posso te ajudar na campanha de venda e no seu posicionamento. Esses são os 4 pilares. Você pode escolher um desses 4 pilares e ter um encontro de consultoria comigo único, tá? Ou você pode escolher 2 pilares e a gente ter 2 encontros. Isso depende, tá? Eu trabalho com pilar na consultoria. E a consultoria, o preço é um valor muito mais acessível, tá? É um valor que muitas vezes vai ser mais acessível para você, talvez, do que ficar muito tempo numa mentoria, talvez, de longo prazo, tá? Também, pode também. Tá cortando minha voz? Estranho. Então, bonitas, eu acho assim, sabe? Pode sim. Me chama assim, eu te falo, tá bom? Mas preenche lá a pesquisa para mim, eu quero te conhecer. E aí, de repente, até nessa call a gente já conversa sobre a consultoria, tá? Porque talvez a tua dor é uma dor bem específica. Se você resolver uma coisa, você já está pronta para monetizar, tá bom? Você talvez esteja aí precisando de 1 ou 2 encontros para a gente finalizar e você colocar isso em ação, tá? A diferença da consultoria de uma mentoria é que na mentoria vocês têm meu acompanhamento. A consultoria, eu tenho 1 ou 2 encontros com vocês pontuais para resolver uma coisa só, tá bom? Preciso dessa call. Eu acho que, assim, a gente precisa olhar para o que a gente já tem e já arrumar nossa comunicação, tá? Eu acho que, assim, às vezes, a grande questão de vocês é que vocês querem resolver todos os problemas de todo mundo. Resolve um problema bem feito que tá tudo certo, tá bom? Bonitas, eu quero agradecer a presença de todas vocês que estão aqui, que passaram por aqui. Algumas entraram, outras saíram, outras ficaram. Quem ficou até o final e quem está assistindo essa aula, não esquece de responder esse formulário para a gente ter essa call, para a gente olhar. Eu vou olhar esses 4 pilares do seu negócio junto com você, tá bom? Um beijo, gratidão pela presença de todas. Boa noite, até mais.